Política, economia, educação e cultura. Está começando mais um Diário do Centro do Mundo. Nossa próxima entrevista é com o filósofo e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Mas antes, o essencial. O juiz Sérgio Moro ficou chateado com um artigo na Folha. Tão chateado que escreveu uma carta para o jornal sugerindo que o texto não deveria ser publicado. Moro não gostou de ser comparado com Savonarola, o frei dominicano que morreu na fogueira no século XV, depois de perseguir tudo e todos que não coubessem sua visão moralista do universo. Moro pensou que Savonarola fosse uma marca de desodorante. Falando em Moro, ele acatou a denúncia contra o ex-deputado Eduardo Cunha. Intimou Cunha e deu-lhe o prazo de 10 dias para que apresente uma resposta. Cunha vai responder por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica com fins eleitorais. Aliás, Cunha foi agredido por uma senhora no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Caminhava calmamente quando a mulher apareceu correndo atrás dele desferindo golpes. Ele fugiu, porque não é bobo. Diz que vai processar a agressora. Segundo os institutos de pesquisa, a mulher tem 87% das intenções de voto para presidente em 2018. O senhor imaginava que o João Dória ia ganhar? Não imaginava. Foi uma surpresa extraordinária. Penso que uma das razões para isso foi que, como costuma acontecer nas eleições, todo mundo caiu matando no candidato à reeleição. E talvez por isso ele tenha obtido toda essa votação. Ao mesmo tempo que Haddad se aproximava do que é chamado piso histórico do PT em São Paulo, e que não tem sido real. Quer dizer, a gente calcula que nesta cidade você tem gente que vota no PT entre 20% e 25%, que seria o piso. Na primeira eleição de Haddad, ele passou meses com 3%. E aí se dizia muito que a periferia ainda não sabe que ele é o candidato do PT. Eu acho que há um certo paternalismo, uma certa condescendência nessa ideia. O senhor, em um post no Facebook, comentou que não é para ter pena das pessoas mais pobres que votaram no Dória. O que significa isso? As pessoas são responsáveis pelas escolhas. Ninguém mais exerce, é prefeito, governador, é presidente, por indicação militar, por imposição externa. Existe o voto com todos os problemas de uma eleição, com todas as manipulações, com todas as mentiras. As pessoas têm que ser capazes de enfrentar isso e de perceberem que isso trará resultados para a vida delas. Você pode olhar uma campanha eleitoral de duas maneiras. Você pode dizer, onde o partido que perdeu errou. Esse é um ponto de vista que é legítimo. E você pode olhar de outra maneira, que me parece mais legítima. O que os eleitores quiseram e o que eles conseguiram. E esse desejo de ser, vamos dizer, parecido com o Dória na população que votou nele, como é que o senhor interpreta isso? Para o bem e para o mal, São Paulo é uma cidade que admira a classe média. É a cidade das cidades grandes é que tem mais oportunidades econômicas no Brasil. A oportunidade de crescer existe aqui. Existe um certo ideário, entre aspas, norte-americano. É uma cidade em que as pessoas querem sentir que elas são autoras do seu destino. É claro que a nossa elite econômica não tem muita coisa a ver com a norte-americana. A elite norte-americana inclui milionários como Warren Buffett que dizem queremos pagar mais impostos. Então, nós temos uma elite aqui que admira o primeiro mundo, gosta de Miami, gosta de Nova York, gosta de Paris, Londres, mas que não está disposta a seguir isso. E agora, esse é um problema da elite. Do ponto de vista da sociedade como um todo, eu creio que é muito forte a ideia de que eu quero ser artífice do meu destino, eu não gosto da ideia de dever alguma coisa ao Estado. Nós todos estamos precisando revelar ao país que nós temos responsabilidade, porque todos nós, de alguma maneira, estamos cortando na carne. Todo e qualquer movimento de natureza corporativa que possa tisnar a PEC do teto não pode ser admitida. Chegamos numa situação em que Michel Temer anunciou um congelamento de 20 anos nas verbas da educação e saúde. A grosso modo, como é que o senhor vê isso?
Parece-me que às vezes eles fazem um anúncio de uma coisa pior do que eles mesmos estão planejando, para depois poderem recuar, como a história de 12 horas de trabalho por dia e outras equivalentes desse tipo. Mas eu acho muito preocupante, porque você veja, nós temos na educação obrigatória, são 14 anos. Os 9 anos de fundamental você tem praticamente todo mundo na sala de aula. Mas faltam 15% da pré-escola e faltam uns 15%, vamos dizer por assim, no ensino médio. Esses 15% não são pouca gente, são milhões e milhões. Então você tem que construir escola, prédio, você tem que formar professores, pagá-los e tem que dar equipamento e tudo mais. Isto não é apenas a reposição da inflação de um ano para o outro. Sem contar que o fato, se há um problema de quantidade, de universalizar o ensino obrigatório dos 14 anos, há um problema de qualidade, você tem que melhorar. Melhorar supõe que você dê uma formação melhor aos professores, sobretudo a quem estiver entrando de agora em diante. Agora, para você tornar atrativa a profissão, você tem que aumentar o salário. O senhor vê algum espaço para o senhor nessas novas administrações, seja no governo federal, governo estadual ou municipal? Claro que eu gostaria de ter sido capaz de terminar as coisas que eu planejava no MEC, mas eu não estou vendo. Agora, eu estou pensando que o Brasil hoje não é uma questão de nomes, viu, Marcelo? O Brasil é uma questão de projeto. Eu vejo com preocupação o fato que as pessoas estão pensando muito em quem cada partido pode lançar para a presidência em 2018. Por exemplo, eu tenho muita simpatia pelo Ciro Gomes. Acho uma pessoa digna, uma pessoa corajosa, uma pessoa que conhece a empresa privada, que é uma coisa que falta para muita gente de esquerda, que não tem noção do que é isso. Mas eu penso que a questão principal hoje não é quem vai ser candidato, a questão crucial é como nós vamos retomar o crescimento econômico, sem o qual não tem inclusão social. Como nós vamos fazer isso de maneira sustentável, tipo Mariana nunca mais. E o terceiro ponto, quer dizer, crescimento econômico e sustentabilidade, o terceiro ponto, a meta tem que ser completar a inclusão social. E em relação à liderança, em relação ao presidente Lula, o que você acha que vai acontecer? Está acontecendo uma coisa no Brasil que é o seguinte, uma espécie assim, desmantelamento das pessoas que representariam valores. Estão sendo desmanteladas. Você pode falar do Lula, você pode falar da Marina Silva. Então, é como se houvesse uma necessidade de destruir o pai, de matar o pai, mas não colocando nada no lugar. Não é você tirar essas pessoas e dizer, bom, agora nós vamos assumir a responsabilidade. Por exemplo, em 2010, 2012 e 2014, Lula escolheu os candidatos a presidente da República, prefeito e governador de São Paulo. Não eram candidatos que teriam emplacado, não fosse a indicação dele. Agora, o que aconteceu? O PT abriu mão da possibilidade de ele ser independente, fazer seus erros, aprender. É possível que em 2010 e 2012 não fosse a sagacidade do Lula, o PT perdesse as eleições federais e as eleições da Prefeitura de São Paulo. É possível, mas um partido cresce assim. Então o PT ficou excessivamente dependente do Lula. Agora a questão é, para quem é de esquerda, para quem é progressista, qual a meta agora? Nós estamos num momento muito difícil. Nós temos que repensar em favor da esquerda ao fato de que ela gosta de pensar. Ela tem mais formação para isso. Contra a esquerda tem o problema de que às vezes ela se prende muito a dogmas, mas eu acho que nós conseguimos chegar a um fundo de poço tão grande, eu não estou falando de esquerda, estou falando Brasil. Nós conseguimos chegar a uma economia em recessão, a uma inclusão social que está recuando, a uma vontade de reduzir as exigências ambientais em vez de aumentá-las. Nós conseguimos chegar a um ponto em que foi incumbido de resolver os problemas do Brasil justamente um conjunto de políticos que tem muito pouca noção do mundo atual, do mundo em que mulheres têm mais protagonismo, etc. Tudo isso é tão paradoxal que me leva a dizer uma coisa também paradoxal. Talvez o fato de que tenhamos tanta coisa errada se tornada visível, da corrupção até as más escolhas, sejam oportunidades para a gente mexer muito a fundo no Brasil. E eu acho que o que está acontecendo é que tem muita gente confusa, que acha que se o PT é a esquerda e ele está contra o PT, então ele é a direita. Então eu acho que essa confusão é que está fazendo muita gente adotar bandeiras que não são bandeiras das quais conhecem o que está falando.